Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Saúde. E hoje eu estou com uma amiga querida que mora dentro do meu coração, que é a doutora. Deixa eu pegar o currículo dela aqui, peraí. Adriana Cristina do Nascimento Perrone, filha de Jorge Rosa, irmã do Paulo e do Jorge Júnior, e mãe da Carol e do Pedro. Advogada desde 1998, mestre em processo pela UFES, pós-graduada em civil, processo civil, penal, processo penal e infância e juventude, trabalho, processo do trabalho e previdenciário, direito de família e sucessões, direito médico e da saúde, neurolinguística, MBA em negociação empresarial, formada em pensamento sistêmico e constelações familiares com ênfase no direito pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, formada em psicanálise clínica pelo IBPC, secretária da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, facilitadora de curso na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico e coautora do livro PNL para Advogados e Mentoria do Direito do Trabalho pós-pandemia, ambos editora Líder. Uau! Eu falei para ela que ela deve ter 1000 anos para ter feito tudo isso. E a doutora Adriana, que eu vou chamar de Dri, porque é minha amiga e eu posso, vai conversar com a gente hoje sobre um tema que eu peguei emprestado deste livro aqui, que é A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Então, Dri, gratidão, seja muito bem-vinda e pode falar. Gratidão é minha pelo convite, me sinto extremamente honrada de estar aqui conversando com você hoje. Foi um prazer imenso o seu convite, poder estar com uma pessoa que eu gosto tanto, falando sobre um tema que é muito presente na minha vida. Como eu estava te falando, né, eu me identifico muito com o tema, até pela história de como foi criado o próprio livro. Mas, na verdade, o que eu venho trazer um pouco aqui hoje é um pouco da minha história, sobre algumas superações que eu tive aí, até esses 1000 anos que você está dizendo que eu devo ter, isso passa muito pela minha cabeça, porque eu falo que ao mesmo tempo que parece que eu vivi tudo isso há 1000 anos, parece que foi ontem. Então, realmente a vida coloca, né, a gente em um certo caminho que eu vejo, eu até comentei com você um pouco antes que durante muito tempo esse currículo para mim foi um orgulho, e depois quando eu passei a vivenciar todo o problema que eu vivenciei de saúde, ele passou a ter uma importância muito menor. Tanto que durante muito tempo eu não falei sobre ele. E aí, depois, quando veio o pensamento sistêmico e tudo, o autoconhecimento, o estudo da neurolinguística, que foi o primeiro estudo que eu fiz no caminho do autoconhecimento, eu consegui entender e estou conseguindo entender, né, porque isso é um processo para a vida inteira, que a história tinha que ser como foi, e que também foi importante aquela época lá que durante um tempo eu fui falar, não me orgulho disso. Mas se eu não tivesse vivenciado isso, eu não estaria aqui hoje como eu estou, e talvez eu não pensasse como eu penso. Então tudo foi como tinha que ser, e eu honro tudo isso, faz parte da minha história, eu acho que cada pedaço tem que ser valorizado. E se foi como foi, é porque tinha um propósito. Então, eu comecei a olhar isso como algo bom e que eu tinha que integrar na minha história e trazer de novo para a tona. Eu gosto muito de algo que a Fabiana fala, a Fabiana Quezada, minha querida amiga, que quanto mais a gente tenta esconder
aquela parte da nossa história, mais ela tende a aparecer. Ela usa como metáfora o balão de ar. Quanto mais a gente tenta afundar ele para dentro da água, com mais força ele vem à tona. E eu tenho percebido isso nos últimos tempos, que quanto mais eu tentei fazer com que essa parte da minha história não aparecesse por vergonha, por achar que talvez eu tivesse menos valor por causa disso, que talvez não me valorizassem como profissional e que tivessem pena da minha história, mais ela aparecia, mais ela tinha a força de aparecer de um modo que talvez não fosse o que eu queria passar e o que eu poderia passar para as pessoas. Então, foi um processo também de eu integrar isso dentro de mim, de eu aceitar tudo como foi e aceitar as limitações que isso me trouxe, que também é importante, e usar não como algo ruim na minha história, mas como força para continuar seguindo e talvez trazer essa história para que outras pessoas também pudessem se beneficiar de alguma forma. Então, isso eu achei que foi algo muito importante que esse caminho do autoconhecimento me trouxe. E aí eu só vou fazer uma pequena retificação na questão do meu currículo, que é mais uma fase do autoconhecimento que eu comecei agora a fazer. Eu estou em formação em psicanálise clínica. Eu estou fazendo curso e isso também tem integrado muito na minha vida, porque tudo que a gente vivencia traz marcas, né? E eu tô fazendo isso mais para mim do que para tudo, porque para entender partes da minha história, né? E inclusive eu tô numa fase do curso que fala sobre o quanto falar sobre aquilo que nos traz algum conforto, nos traz luz sobre o problema, porque nós nos ouvimos quando a gente fala. E eu, muitas vezes, quanta cura me trouxe ultimamente, tá falando sobre isso. Então, não só é uma contribuição, então estar aqui hoje com você, mais uma vez, é um momento de cura para mim. Porque, de novo, eu vou estar ouvindo a minha história e eu vou estar falando sobre ela e mais algo ali vai ser acionado como processo de cura. E essa cura que eu procurei em tudo aquilo que eu fiz até hoje, talvez esteja se mostrando agora, que não é a cura do corpo físico, mas a cura da alma. Isso é uma coisa, né, Dri, que a gente vê muito na questão do livro, que é exatamente isso, né, a cura está primeiro na nossa cabeça. Não que a gente seja contra tratamento, contra remédio, contra médico, nada disso, mas já está mais que comprovado que quando nós estamos bem, a nossa imunidade está melhor, e se você está doente, o processo de cura é muito melhor quando você está com a sua cabeça boa, quando você está feliz. Até por isso que os hospitais usam, às vezes, cachorros, na área infantil, os médicos vestidos de palhaço, porque estar feliz faz com que nossas células se curem. É o que ele traz muito no livro da biologia da crença, que o meio faz com que as células interajam, né? Porque o nosso corpo é um sistema integrado, assim como a gente, né? Então, é tudo integrado, corpo, mente, espírito, né? É uma integração, e é óbvio que quando a gente está num bom ambiente, que a gente está feliz e integrado, a gente está se curando. É como se a gente conversasse com as nossas células. É como se o cérebro emitisse um comando ali, fiquem felizes também, funcionem bem, porque eu tô feliz, eu tô vibrando vida. Então não tem como a célula também não vibrarem na vida, né? E isso foi um recurso que durante muito tempo eu usei, de estar sempre voltada para a vida. Estar sempre
vibrando na vida, mesmo nos piores momentos que eu tive notícias assim, olha, eu tive notícias péssimas durante o meu tratamento, né? Para que as pessoas possam entender, talvez eu possa falar que eu tenho uma doença autoimune, que eu fui diagnosticada muito cedo, eu tinha 18 anos quando eu tive o diagnóstico. E aí eu convivi com isso durante, não vou falar quantos anos, senão eu entrego a minha idade, melhor não. Sou leonina, gosto de aparentar sempre a juventude que está dentro do meu coração. E aí foi um processo de... Eu acho, assim, foi algo que aconteceu que talvez tenha feito com que eu esteja aqui até hoje. O dia que me deram o diagnóstico, eu nunca acreditei que fosse do jeito que estavam me falando. Eu assim, imagina, que isso? E é muito engraçado que no começo, eu nem procurei saber o que era. Eu não quis saber quais seriam as implicações. E é engraçado porque os médicos iam dar notícia, eles me abraçavam, me beijavam, e isso não é típico de médico, né? Eu achava meio estranho. Mas eu falava assim, não tô entendendo por que eles estão fazendo isso. Aí chegava no médico, o médico falava assim, olha, eu vou te receitar, porque eu sempre tive que tomar altas doses de corticoide, e isso faz com que a gente fique mais inchadinho, e eu sempre fui vaidosa. Então, vou te receitar corticoide, tudo bem? Eu, não, tudo bem. Eu falo, não sei por que ele tá falando isso pra mim, né? Tá, tudo bem, eu tomo. E a coisa foi indo assim, dessa maneira. Tanto que não fazia o efeito que fazia pra maioria das pessoas pra mim. Eles falavam, nossa, que incrível, né? Tipo, você tá tomando uma dose de corticoide imensa e não inchou um pouquinho. E porque talvez não, tenho certeza hoje, naquela época eu não sabia, mas o meu pensamento não estava ligado nisso. O meu pensamento estava ligado em cura, que aquilo ali estava para me trazer a cura. E esse negócio que você disse é muito certo. Quando você, num tratamento, o seu estado de espírito, você estar feliz, estar vibrando na felicidade, faz muito sentido e traz muito resultado para aquele tratamento. Acontece que, muitas vezes, por exemplo, a gente acha que, e isso foi algo que eu carreguei até recentemente, para estar saudável, eu preciso não precisar de remédio, eu preciso não precisar de nenhum artifício. Essa é uma crença que a gente traz também dentro da gente, e eu trouxe por muito tempo. Então, qual era o meu objetivo durante esses trocentos anos que eu tive o diagnóstico? Foi ficar livre dos remédios, ficar livre dos procedimentos, ficar livre de tudo aquilo que eu achava que me tornava uma pessoa doente. Quando, na verdade, o que te torna doente ou não é aquilo que você carrega na sua cabeça. Só que para isso eu tive 1000 tropeços para poder chegar e entender que funciona dessa maneira. Eu deixei tratamento pela metade, falar, não, agora eu não preciso mais de remédio, eu sou uma pessoa saudável, eu coloquei na minha cabeça que eu sou uma pessoa saudável, então eu sou uma pessoa saudável. Aí eu tinha uma recaída muito grande, porque eu precisava daquele artifício, não artifício, mas aquele... Me foge agora a palavra, mas eu precisava daquilo. Exato, eu precisava daquele suporte. Obrigada. Precisava daquele suporte para poder continuar caminhando. E uma das últimas coisas que aconteceram agora, que eu acho que é até legal eu falar um pouco sobre isso, porque mesmo depois de toda essa caminhada do autoconhecimento, de ter passado por todos os problemas que eu passei, eu tive 2 situações em que eu fiquei na UTI durante muito tempo. Numa delas eu fiquei em coma. Mesmo depois disso, eu ainda achava, olha, eu tenho, para eu poder estar aqui hoje, eu precisei fazer o implante de uma bomba de morfina.
que ela fique interna, lançando morfina no meu organismo o tempo todo para que eu possa sair do hospital, porque eu fiquei internada 3 anos antes de conseguir colocar esse suporte para que eu pudesse estar na vida. E aí quando eu saí do hospital, eu falei, nossa, gratidão, isso, porque a bomba de morfina me fez sair do hospital, então eu honro essa bomba, levo comigo no meu coração, ela segue comigo para a vida, lindo, maravilhoso. Passado um tempo, eu consegui, né, retomar todo o meu caminho, e aí eu comecei a não valorizar tanto ela. Aliás, eu tava, né, tava na vida já, trabalhando, voltei a... Pra que eu preciso dela? Queria muito ficar sem. Então, comecei um processo de que eu quero ficar sem essa bomba, eu quero tirar, eu quero... Não, porque daqui tanto tempo eu tenho que colocar uma bateria nova, não vou colocar bateria. O dia de colocar bateria, o médico vai tirar a bomba, porque eu não quero ficar mais com ela. E comecei a atrasar as minhas recargas de bomba para ver se isso fazia a recarga de medicamento, com que eu fosse perdendo o costume do medicamento e eu fosse conseguindo ficar sem. Até que na última oportunidade, eu realmente deixei de fazer a recarga. E aí eu desapareci da vida. Eu simplesmente apaguei da vida, de verdade. Eu não conseguia falar no telefone, eu não conseguia falar com ninguém, nem aqui em casa. Por quê? A falta da medicação me trouxe um estado... Como era o estado que eu estava quando eu estava lá no hospital? E a minha filha teve que falar com a médica, porque nem falar com a médica o que eu estava sentindo eu consegui. E aí correram e pegaram medicação, eu fiz uma medicação oral até conseguir, porque é um procedimento hospitalar, a recarga da bomba. E aí eu consegui, né, tipo, tomei o medicamento, falei assim, nossa, voltei pra vida, que maravilha. Então, me arrependo disso que aconteceu? Não. Foi mais uma oportunidade para que eu olhasse, porque todo sintoma de qualquer problema de saúde que nós temos, ele vem para nos dizer alguma coisa. E aquilo veio para me dizer, olha como foi que você procedeu com aquilo que durante um tempo para você foi o teu suporte para a vida. Foi a sua âncora para poder seguir. Você disse que não precisava mais, e aí agora? Agora o que eu fiz? Eu reconheci que eu não sou maior que a morte. Eu não sou maior que os médicos. E que eu preciso, sim, do tratamento. Porque se a gente não precisasse, não teria nem necessidade da gente ter médico, né? A gente se autocurava se a gente pudesse, né? Eu acho que a gente pode, sim, ter um pensamento positivo, mas também a gente não pode deixar de ver que nós somos corpo, mente e espírito. E o nosso corpo precisa, sim, muitas vezes do medicamento, precisa do tratamento, precisa do cuidado médico. E que a gente não pode brincar de ser Deus, né? E nem de ser maior que a morte. E ter responsabilidade, porque se a gente está aqui é porque temos ainda função nessa vida e uma missão. Se eu tive tantas oportunidades de renascer, de estar aqui novamente, é porque tem que ter um sentido. E eu não posso jogar isso fora porque eu quero brincar de que eu sou maior do que tudo, né? E isso foi muito importante para mim. Foi um dos últimos acontecimentos que me trouxe mais consciência ainda de que eu tenho muito que aprender. Que esses milhões de anos ainda precisam tornar-se mais muitos milhões para eu poder chegar naquela cura verdadeira que talvez eu esteja procurando. E aí eu agradeço muito por isso, né? Porque tudo é oportunidade de crescimento. Bom, já falei demais, né? Fala aí você. Não, imagina! Você tinha falado antes que, durante uma palestra, você tinha até falado
um pouco sobre o livro ligado com a sua história. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Qual foi a influência que esses ensinamentos tiveram para você? Na verdade, inclusive, eu escrevi um pouco sobre isso no livro que é uma coautoria minha, da editora Líder, que é o PNL para Advogados, e o quanto a questão do livro Biologia da Crença trouxe de influência para que eu olhasse para a minha história. Porque no livro ele conta um pouco o como ele era infeliz com relação à profissão dele, porque ele não via sentido no como ele estudava biologia. E inclusive ele fala assim que quando ele foi fazer a especialização, ele existia duas vertentes. E uma delas era ligada à física quântica, que todo mundo colocava de lado. E ninguém escolhia aquela especialização. E ele também falou, não vou fazer isso. O que eu vou fazer com isso? Eu vão me chamar de maluco falando disso e tal. E aí ele acabou que numa oportunidade que ele teve alguma intercorrência na vida dele, ele foi para uma ilha lecionar numa faculdade que acabaram conduzindo ele até lá, e lá ele teve um insight de falar, não, vou estudar, sim, física quântica, mesmo que todos achem que é uma loucura. Então ele volta para isso e começa a estudar e vê assim oportunidades maravilhosas, porque ele vê que assim como as células, e ele descobrindo como as células funcionavam, ele podia descobrir como o ser humano funciona. E é isso que ele traz no livro. E eu me identifico porque durante muito tempo eu estudei o direito como se fosse muito técnico. Eu sou processualista. Na hora de defender os clientes e tudo mais. Mas eu pude ver que eu poderia, sim, dar um outro sentido para a minha profissão. E que dentro da minha profissão, sim, eu poderia mudar o rumo, ainda que as pessoas nos achassem meio paranoicos, meio que vamos acender incenso dentro do escritório e tudo mais. É óbvio que não é isso, eu estou brincando, mas eu descobri que o autoconhecimento se fazia necessário, até para que eu atuasse naquilo que eu tanto me estudava e me aprofundava, que só aquilo estava sendo algo que estava acabando por me adoecer mais, ao invés de trazer a cura que eu estava procurando no conhecimento. Porque o ambiente jurídico é um ambiente muito pesado. Porque quando nós estamos lidando com nossos clientes, nós estamos lidando com as emoções deles e com as nossas emoções e com quantas expectativas dentro disso tudo. O quanto a gente somatiza a expectativa do nosso cliente, porque quando ele vem nos procurar, ele está procurando um salvador. O quanto a expectativa nossa de sair vencedor a qualquer custo nos traz esse peso na nossa saúde. E quando ele fala que o ambiente influencia na movimentação das células, inclusive, do nosso organismo, o ambiente jurídico, se a gente não der um outro enfoque para o conflito, para como nós vamos atender o nosso cliente, para como nós vamos lidar com o juiz, o promotor, o assistente social, a psicóloga, o quanto a gente vai adoecendo a cada dia mais. Eu tive a oportunidade de trabalhar no judiciário, eu fui assistente da magistratura na minha faculdade todinha, então eu pude conhecer dentro do judiciário
como o advogado muitas vezes é visto, o quanto os próprios funcionários do judiciário já jogam uma expectativa no advogado. Depois, o meu sonho era trabalhar no Damásio, eu era fã incondicional, até porque eu vim do interior de São Paulo. E no interior, fazer um curso do Damásio em São Paulo era algo assim, fora do comum. Então, aquilo já vinha comigo desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, né? E aí eu acabei conseguindo lá ser uma das orientadoras lá do Damásio, principalmente da parte que é prática. Isso foi quando eu morava no Espírito Santo. E aí eu pude ver o quanto as pessoas jogavam suas expectativas também por passar na OAB, o quanto não só o próprio advogado, o bacharel que acabou de sair, mas a família toda tá esperando por aquilo, e o quanto aquilo já influenciava na saúde ou na doença desses. A maioria tomava ansiolítico, e muitos estavam ali no terceiro, quarto, quinto exame, e o quanto aquilo ia gerando de ansiedade, e o quanto aquele meio ia influindo, né? E lendo o livro, eu fui encaixando essas partes todas nele. E depois eu passei a uma parte do Damásio que era dos concursandos. E o quanto também tentar um cargo público ligado na área do direito trazia ali para aquela família, não só para o concursando, mas para a família, todo mundo esperando que a vida fosse salva com aquela pessoa entrando no concurso público. E o quanto essas emoções entram, né na pessoa e vai trazendo mais doença, mais ansiedade. Eu tenho uma colega que foi aluna do Damásio, que ela, durante 8 anos, ela tentou o concurso da magistratura. E assim, ela ficava doente cada prova que ela fazia. Ela tinha problema de pele, problema disso, daquilo outro. E quando ela entrou, ela desabou. Aí ela adoeceu, ela precisou ficar afastada. Porque de todas essas emoções que foram, né, sendo represadas e tudo mais. E depois, quando eu atuando como advogada, eu pude ver também o quanto outros advogados colocam expectativas na gente enquanto advogado. O quanto é competitivo esse meio e o quanto essas emoções também influenciam. Então, o livro, ele foi encaixando cada fase da minha vida. E aí eu consegui ver o quanto isso tudo foi necessário para que eu conseguisse chegar e entender que, sim, a neurolinguística, o autoconhecimento, o pensamento sistêmico poderia trazer um novo rumo para isso. Eu não preciso me adoecer para poder estar nesse meio. Que eu posso sim fazer uma advocacia diferente, eu posso sim atuar numa magistratura diferente, no Ministério Público diferente. Isso para todos nós, operadores do direito. Porque se aprendemos a trabalhar as nossas emoções, aprendemos também a não recepcionar dos outros, a que cada um fique no seu lugar, a pegar só o que é meu e deixar com o outro o que é dele. E essa foi a grande importância de tudo isso para mim. E não só esse livro, mas muitos outros. Eu tenho aqui vários, né? Porque depois que você consegue encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, você vira como diz o Luciano, né? Psicopata sistêmico, né? O Luciano Alves também nosso professor, né? Lá no curso de formação da SBDCIS. E eu gosto muito disso, porque realmente a gente vira um psicopata sistêmico, acaba olhando tudo com outros olhos. E depois que a gente é picado por isso, não tem como voltar atrás, né? A gente olha aquelas nossas petições lá
que a gente está naquela briga imensa, sem olhar, olhando o processo como um número, sem olhar que por trás tem um sentimento, tem pessoas, tem o nosso sentimento, os nossos emaranhamentos, tudo aquilo que a gente coloca em cima daquele caso, sem olhar a verdadeira intenção daquilo, a verdadeira real causa daquele processo, que é o sentimento de uma pessoa que foi ferido, que não foi correspondido. E o quanto a gente acaba colocando, sendo o primeiro juiz daquela causa, né? Já julgando e condenando as pessoas. E eu digo mais, Bri, eu acho que, como é o propósito do canal, se eu consigo lidar com as minhas emoções, com os meus próprios conflitos, com as minhas sombras, com os meus emaranhamentos, eu consigo lidar com tudo muito mais leve. Então, às vezes uma pessoa, e isso aconteceu muito desde que eu fiz a formação como mediadora, a pessoa te traz uma informação e você tem que parar e pensar, por que aquela pessoa está me falando aquilo daquele jeito? Porque às vezes não é com você. E uma palavra mal dada gera um conflito imenso. E nós, no nosso dia a dia, vemos isso. Que assim, eu arrisco falar que, sei lá, 99% dos processos é por falta de comunicação. É por palavra mal dada, é por sentimento. Acho que pouquíssimos processos não envolvem sentimentos. Até direito do consumidor, que todo mundo usa para exemplificar a conciliação, que fala que é uma coisa que não envolve sentimento, mas envolve, porque há uma frustração daquele consumidor. Então, na barra de Axis também, a gente aprendeu, né, que quando nós estamos bem, quando nós emanamos uma energia boa, nós atingimos um número imenso de pessoas ao nosso redor. Então, tudo isso eu acho que também influencia. Você estar bem, você estar consciente de quem você é, das suas limitações. Como a Bianca disse, que também é professora da SBDCs, ela fala, né, em que lugar eu estou quando eu recebo aquilo. Por que aquilo está me incomodando? Né? Com certeza. E quando nós nos curamos, a gente cura tudo na nossa volta, né? Mas se a gente não tá bem, a gente não tem como ajudar ninguém. É que nem a máscara de oxigênio caindo, né, no avião. Se a gente não tiver bem para socorrer quem tá no nosso lado, ninguém se salva. Então, muitas vezes a gente quer ser o salvador, quando na verdade nós não conseguimos salvar nem nós mesmos, né? E o processo de cura maior é o nosso processo de cura. Ninguém consegue influenciar na felicidade ou infelicidade do outro. A gente consegue ser feliz e emanar essa felicidade e atingir o outro. Mas eu não consigo mudar o que está do meu lado, né? Então a gente tem que estar bem para poder estar nessa posição de profissional da ajuda. E talvez entendendo isso, a gente consiga, né, trazer maiores benefícios para os nossos atendidos, para os nossos clientes, para aqueles que estão na nossa volta, e até para os nossos familiares mesmo, né? Eu tenho uma história muito legal que, quando eu comecei a estudar sobre essas questões de como você, estando bem, você consegue melhorar o meio ambiente, eu fiz um teste. Eu estava numa loja com uma colega minha, e a caixa foi extremamente grosseira com ela. E ela olhou assim e me falou, nossa, você viu? E eu não comentei nada. Quando chegou a minha vez de ser atendida, eu falei, oi, tudo bem? E comecei a tratar aquela pessoa bem. O tratamento dela mudou comigo. Então, para você ver como nós emanamos a energia boa e a pessoa recebe. E ainda falou para mim, olha, obrigada, pode ser, vai com Deus. E a pessoa estava comigo, nem entendeu nada, né? Tipo assim, eu bipolar. Comigo ela é grossa, com você ela não é. O que você fez diferente, né?
é que talvez nem repare o quanto você emanou uma energia diferente. Então, da mesma forma que isso acontece, que a gente consegue atingir o exterior, a gente consegue atingir o nosso interior. E nos curar, curando a nossa mente, as nossas crenças, os nossos pensamentos. Eu acho que existe uma coisa muito importante que não explicitamente o livro da Biologia da Crença fala isso, mas A Doença como Caminho, que eu gosto demais, fala que todo sintoma, ele quer nos dizer alguma coisa. Então, nem com relação, porque até eu contei essa história toda, quero ficar sem o medicamento para poder ser uma pessoa normal. O que é ser normal, né? E muitas vezes, até com relação a isso, a gente quer se colocar como o herói, né? Outro dia eu fiz um atendimento, a pessoa me atendeu, na verdade, eu fui para um atendimento, e aí a pessoa me fala assim, deixe de ser a Joana d'Arc, você não tá com a espada na mão. E aí eu realmente vi que é isso aí, a gente quer ser a heroína, o herói sempre. E até com isso, né, eu quero dizer que eu estou bem, eu não tomo remédio, eu não faço, né, e ao invés de olhar o que esse sintoma quer me dizer, porque às vezes ele quer dizer, ouve você mesmo, né, ouve o que você tem de novo para se modificar. Eu falo que até uma pessoa me ligou esses dias falando assim, nossa, quando eu penso na sua história, eu tô com uma dorzinha, eu me esforço para poder continuar fazendo, continuar trabalhando e tal. E aí eu falei assim, peraí, talvez eu não tenha sido clara no que eu falei. Eu disse o seguinte, porque eu conto uma história de que eu montei um escritório dentro da UTI. E para mim isso é despropositado. Quem na UTI atende pessoa, atende cliente? Eu tava na UTI, eu tinha uma restrição, inclusive, de contato. A médica chegava lá e falava assim, peraí, como tem várias pessoas? Eu já falei que só pode entrar 2 pessoas por vez. Ela falou assim, então 2 pessoas por vez, por isso que tem aqui minha estagiária, a outra pessoa e mais os atendidos, entendeu? Tipo, entrou 2 de cada vez. Então eu sempre me justificava assim, mas isso pra mim foi algo assim, eu não conseguia enxergar o que aquilo estava querendo me dizer. Tanto que, imagina, eu vou atender um cliente com oxigênio no nariz, pelo amor de Deus, né, gente? Que é isso? Isso é totalmente loucura. Ouve o que teu corpo tá querendo dizer. Fica quieta, né? E tanto que eu fui desligada. Foi nessa época que eu entrei em coma. Eu precisei ser desligada porque eu não conseguia enxergar. Então, a gente não precisa disso. Ouve o teu sintoma. Ouve o que ele quer te dizer. Você tá com uma dor e precisa parar um pouco, tudo vai acontecer como tem que acontecer. Você parar 1, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 semana, porque tá com problema e precisa cuidar do seu corpo, aproveita para refletir o que ele quer te dizer e não ficar brigando com ele para querer falar, não, eu sou super forte, então eu mesmo com dor vou trabalhar e vou fazer e acontecer, porque talvez não seja isso que ele está querendo te dizer. Então pare, respira e ouve um pouquinho o que as suas células querem falar, e aí sim ele fala muito disso no livro da Biologia da Crença, o quanto o nosso sistema do organismo quer nos dizer. E também tem outra coisa, né? Que o Dr. Leonardo, que é o vice-presidente da Comissão de Sistema, também é professor nosso, ele falou, também nem tudo é sistêmico. Se você acorda com uma dor no pescoço, o seu colchão está horrível, o seu travesseiro está péssimo, não adianta você colocar sistema, assim, isso aqui é alguma coisa do interior, eu preciso imitar, não. Você precisa trocar de colchão. Isso vem do meu antepassado. Põe a culpa na mãe, na avó, não, calma. Ele fala uma coisa também que você falando, eu até lembrei, né? Quando você fala que não pode
se você não estiver bem, você não pode ajudar o outro, também não quer dizer que se uma pessoa cair na tua frente desmaiada, você não vai pelo menos chamar o SAMU, né? Porque também não é assim, não é? A gente tem que pensar que tem o funcionamento normal da vida, né? Se a gente ficar só na psicopatia sistêmica, a gente vai fazer esse monte de coisa sem conseguir levar isso para um lado que tem que ser, que é do amor, é do ver o outro como a gente vê a nós mesmos, né? Então, acho que é bem isso. Eu amei falar com você. Eu vou deixar os contatos da Adriana aqui embaixo. Os contatos também para quem quiser adquirir o livro dela. E o que eu posso falar para você é muita gratidão. Eu, como sempre falo, as pessoas que entendem, eu amo o seu sistema, amo você e todo o seu sistema, por me proporcionar te conhecer. A sua Mames eu conheço pessoalmente, que é uma fofa, e só tenho a agradecer e te desejar muita saúde nesse período. E pensar positivo que logo a gente vai estar pessoalmente podendo dar aquele abraço gostoso. Com certeza, gratidão imensa pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Poder te ver, pelo menos pelo vídeo, já é um grande prazer. Gratidão também pelo seu sistema. Tenho que dizer uma coisa, gratidão à Fabi, porque foi ela que proporcionou te conhecer, não posso esquecer isso. E assim, o dia que a gente se conheceu foi o dia que você estava dizendo que ia para a formação. E eu não esqueço aquele dia que eu disse para você assim, olha, vai ser muito incrível poder acompanhar a sua jornada. E realmente você já se formou e foi incrível estar com vocês, foi muito, eu digo que acompanhar essa turma de vocês para mim foi o maior presente que eu ganhei. Foi um sonho que eu pedi no dia da minha formatura, que eu disse para a Fabi assim, eu queria morar nos seus cursos. E eu consegui, né? Você sabe muito bem que eu acabei conseguindo, pedido realizado. Mas, nossa, não tenho mais palavras para te agradecer. Não conheço a sua mames, nem o seu pai, mas assim, quero dizer muita gratidão por ter proporcionado a sua vida e você estar aqui com a gente hoje. Um beijo no seu coração, fica bem e até a próxima. Até.